Vamos ler a palavra do Senhor, onde se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22. E nós vamos ler do versículo 1 em diante. Está escrito assim, são palavras de João. Deus concebeu a ele essas palavras pelo Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Escreveu assim: Então o anjo me mostrou o rio de água viva. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Completarão ou contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem de dia luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. E disse-me ainda: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não cele a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o mundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continua a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes para terem o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as minhas palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Irmãos, está entre nós, uma vez mais, a palavra do Senhor. E eu quero,
neste momento, convidar os irmãos que nós possamos fazer uma breve oração para entender a mensagem. Ó Deus, diante de Ti, aos Teus olhos nos curvamos, Pai, nos inclinamos diante do Senhor. Estamos ao Teu servir. Pai, pedimos o Senhor, fizemos a leitura pelo apóstolo discípulo do Senhor Jesus, dado a Ele como revelação através do Teu Espírito. Fizemos a leitura. Através do Teu Espírito, dê-nos o entendimento. Abre-nos o nosso conhecimento. E através da Tua graça, pelas Tuas infinitas misericórdias, nos dê a interpretação do texto, Pai. Nos ajude a compreender a mensagem e que cada palavra que for dita aqui, que seja movida e guiada pelo Teu bom Espírito, que é santo. Através de João, esta noite, Pai, ouvimos o Evangelho anunciado, lido. Nos ajude, Pai, que o Teu Espírito venha nos envolver, que a Tua palavra venha ser selada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre um tema bastante importante, será uma palavra temática. E aqui, irmãos, no meu ver, nós não poderíamos falar de uma outra coisa, a não ser o convite de Deus, que Deus nos faz em tempos de crise. Esta mensagem traz para nós como evangelística e exortação à igreja, irmãos, em tempos de dificuldade, em tempos que hoje é muito raro nós vermos o evangelho ser pregado genuinamente de acordo ele deve ser. Esta mensagem, não diferente dos tempos antigos, mas ela apresenta, claro, um cenário tão atual, irmãos, de um mundo cheio de crise, mas não uma crise simples, mas também como crises morais, sociais e também crises ambientais. E este nós vemos como sinais que apontam para a proximidade da volta do Senhor Jesus. E conclui essa mensagem no final do texto, convidando a mim, a você, como igreja, como salvos, como alguém crente, cristãos, que já estamos na presença do Senhor, nos convida, não só nós, mas também aquele que não conhece Jesus, aquele que não conhece o evangelho da graça, não conhece, a palavra do Senhor, não conhece o Senhor Jesus, conclui aqui a ambos, salvos e não salvos, um convite, irmãos, urgente, de salvação que ecoa em todo o livro, mas também aqui em Apocalipse 22, esse convite também acontece. E esta noite o Senhor vai falar conosco. Irmãos, esta mensagem, irmãos, não será uma mera análise, não, mas de uma notícia que nos traz como uma notícia alarmista, aonde o Senhor nos convida e nos chama para abrir os nossos olhos. Eu não posso vir aqui pegar esta palavra, este livro e falar coisas da sua vida e não, irmãos, trazer a luz de cada um de nós, que aqui há uma mensagem urgente, há uma mensagem, irmãos, para nos sacudir e abrir os nossos olhos, para que nós possamos estar atentos, irmãos, e o objetivo aqui não é de causar pânico, não é uma ameaça, onde você vai sair correndo para se batizar, vai sair correndo procurando uma portinha de uma igreja qualquer, e você vai sair correndo agora e estudar a Bíblia. Não é isso a ideia. Mas o contexto da história, irmãos, é para nos mostrar que os sinais dos tempos, os sinais que confirmam as Escrituras que nos alerta que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aqui, irmãos, o convite de Deus permanece aberto. Vem! A mensagem, irmãos, ela precisa concluir não só com essa palavra vem, mas com um apelo de esperança, não com desespero. Vem! Jesus está voltando. E a esperança é que ele voltando, eu tenho salvação. Aí ele está convidando. Eu quero dizer a você que Jesus já está na casa. Louvado seja Deus. É a própria palavra do Senhor e ele mesmo te convida. Vem, vós que estáis cansado, oprimido, quero vos aliviar. Quero vos aliviar. Quantos que estão aqui esta noite estão atravessando dificuldade? Todos nós temos problemas, questões a ser resolvidas. Nós vivemos em tempos, irmãos, um tempo sem precedente.
Basta nós ligarmos, irmãos, nós ligarmos a televisão e acessar notícias e perceber que algo está diferente. Ligamos a TV, nós vemos o pai, a mãe, os filhos, irmãos, brigarem entre si. Mas, irmão, isso faz muito tempo. Claro, isso é um sinal de que a palavra está se cumprindo. Nós vemos coisas absurdas, irmãos, aonde nós nunca imaginávamos, nós não imaginaríamos que seria assim, e infelizmente está acontecendo. Crises que se multiplicam em todas as áreas: moral, religiosa, política, social, econômica. Nós acabamos de ver agora que não é só isso, mas a natureza está se levantando, parece em uma verdadeira convulsão. Coisas que nós não víamos atrás, há anos atrás, hoje vemos dentro da própria natureza, nós vemos isso acontecer. E uma pergunta que ecoa na mente de muitos: que tempo é este? Que tempo é este, Senhor? Que tempo é este? O que está acontecendo? A Bíblia não nos deixa sem resposta. O Senhor Jesus, em Mateus 24, descreveu os sinais que precederiam sua volta. Paulo, em Romanos 8, diz que toda a criação, ela geme e está juntamente com dores de parto. Ou seja, o livro do Apocalipse revela o desfecho de todas estas coisas. Jesus está voltando. Dores de parto aqui é porque uma mulher está prestes a qualquer momento e a qualquer instante de dar à luz. Eu sou pai, eu lembro quando a minha esposa estava com dores de parto para gerar a minha menina mais nova, minha caçulinha, a Adriane. Irmãos, foi uma correria. Então, não é diferente, mas a ideia aqui não é para você sair correndo, não. Mas é para você estar atento, dar atenção, crente e não crente, cristãos e não cristãos, louvado seja Deus. A igreja, infelizmente, está dispersa. Se você for hoje à igreja, irmãos, hoje a igreja, em algumas, você entra e se perguntar ali: o que você veio fazer aqui? Aí eu vim louvar a Deus. Mas se você fizer a segunda pergunta: e o que você veio buscar? Então, eu estou orando por uma causa. Aí você vai com uma prancheta do outro lado e: oi, graça e paz, boa noite, a paz de Deus, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Você veio à igreja hoje, arrumou, saiu cedo, saiu. Onde você mora? Eu moro aqui na Vila Maria, por exemplo, na Vila Maria. Aí você veio aqui fazer o quê? Eu vim congregar. E o que você veio buscar da palavra? Aí eu vim buscar uma palavra porque eu quero viajar, eu quero vender a casa. Irmãos, eu tenho certeza que a grande maioria, e olhe lá, hein? E olhe lá, que em alguns lugares que a gente for, todos, nenhum dos que ali estão, vai dizer assim: eu vim aqui louvar e adorar porque Jesus vem. Jesus está voltando. Jesus está vindo para nos buscar. E eu vim aqui sentir um pouquinho do pedacinho do que será o céu. Eu estou aqui me preparando e adorando junto com os meus irmãos, porque dentro desta igreja é um pequeno exemplo de como será a glória do Pai, de como será a eternidade, de como será a ceia, as bodas que está sendo preparada. Eu estou aqui, Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Irmãos, nós não vemos isso hoje. Fale a verdade, não é assim? Não é assim, irmãos. Parece que nós estamos mais preocupados com nós mesmos, o que comprar, o que vender, o que calçar, o que vestir. Estamos preocupados em colocar dinheiro na conta, nós estamos preocupados em resolver as nossas questões. E a volta de Jesus, estarmos preparados com este convite que Jesus nos faz: vem! Nós estamos bem distante disso, irmãos. O nosso coração está gelado demais, nossos olhos estão secos demais. Infelizmente, às vezes nós esquecemos de que nós temos que nos arrepender de nossos pecados. Estamos preocupados: o sapato rasgou, eu preciso comprar um melhor do que este. Não que isso seja errado, mas isso não pode me mover ao ponto de eu me entregar totalmente a isso. Irmãos, infelizmente nós estamos preocupados demais com hoje, esquecemos da eternidade. Estamos preocupados com agora, neste momento, o que fazer, e esquecemos
que há uma eternidade, que o crente precisa estar de olho nesta eternidade. Ele precisa estar. Ele precisa estar preparado para este momento. Ele precisa estar preparado para este momento. Mas, infelizmente, nós esquecemos disso. Nós achamos que... Não, eu me lembro na minha época antiga, né, na época que não faz muito tempo, eu me lembro muito bem que a minha mãe tinha um costume, né, meus irmãos, melhor dizendo, minha mãe falava: filhos, Jesus está voltando. E aí ele está vindo. E ele vai nos levar para a sua glória. E ele veio, e ele está sondando. Jesus está aqui, vocês crê? Minha mãe fazia muito isso. Jesus está aqui. Está sondando você, André. Está sondando você, Anderson. Está sondando você, Saulo. Está sondando a mim. Então eu, como mãe, eu tenho a obrigação de anunciar a vocês: Jesus está voltando. E ele poderá voltar para mim hoje, poderá voltar para o André, ou poderá voltar para todos nós aqui nesta sala. Minha mãe fazia isso constantemente. Mas tinha um irmão do meio, que ele era carrancudo, bem carrancudo. Quando a minha mãe virava as costas, ele falava assim para mim: ai, eu já estou ouvindo essa fala aí desde a época da avó. A avó já se foi, André. Faz quantos anos que a avó morreu? E a mãe vai passar a vida inteira falando isso. Irmãos, talvez ele não tenha entendido. Mas para minha avó, Jesus já tinha voltado. E hoje, para minha mãe também, ele já voltou. Ela já não está mais entre nós. E o pó voltou à terra, e o Espírito voltou a Deus que o deu. Louvado seja Deus. Para minha avó ele já voltou. Para as minhas avós, para os meus avós, ele já voltou. Para ambos. Para minha mãe também. E poderá ser para mim, e poderá ser para todos nós hoje. Ah, irmãos, o salmista disse assim: no sepulcro, Senhor, quem te louvará? Louvado seja Deus, quem te louvará? Será que nós estamos preparados para este momento? Será que o nosso coração está no centro da vontade de Deus? E o centro da vontade de Deus qual é? É que todos nós venhamos a nos salvar, não pelos nossos próprios esforços, não pelos nossos próprios méritos, mas através de Cristo e a fé em Cristo Jesus, através da obra redentora da cruz. Louvado seja Deus. Será que nós estamos preparados, queridos? Será que todos nós que estamos aqui, há no nosso coração essa certeza viva de que Jesus está voltando e Ele quer nos levar para estar com Ele? Louvado seja Deus. Bem, irmãos, então, quando nós ouvemos aqui, por exemplo, mas no meio de tudo isso, né, desta pregação, dessa profecia de João aqui, irmãos, em meio de tudo isso, há uma voz que se levanta, mas não uma voz de condenação. Jesus aqui não vai se levantar. Irmão, vou pedir para minha esposa pegar meu lenço no paletó, por favor, que eu não sou chorão, imagine, não choro nada. Então, irmãos, não é uma voz de condenação, mas de um convite. A voz que se levanta aqui é uma voz de um convite. É o Espírito Santo e a esposa dizendo, o Espírito Santo e a esposa dizendo: vem. E o Espírito e a esposa dizendo: vem. É Deus estendendo sua mão de misericórdia antes que o juízo final se cumpra. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se está por aqui. Não está não. Ah, está aqui, perdão, achei. Então, aqui, irmãos, eu quero basear essa mensagem no versículo de número 17, que diz justamente sobre isso. Vejamos, está escrito assim, ó: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, no meio deste juízo, no meio desta fala, no meio desta toda esta provação, no meio de toda esta profecia de que tudo isso se cumprirá, não há uma notícia ou uma palavra ou uma fala de condenação, mas há um convite. Então, dizendo que o momento é urgente. Os sinais estão claros, mas a porta ainda está aberta e o convite continua ecoando. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja Deus. Eu quero nesta mensagem, então, irmãos, olhar para este cenário atual do dia de hoje. Nós precisamos olhar para hoje, para entender aqui o que está acontecendo. Louvado seja Deus. E responder o convite que Deus
está fazendo nesta hora, nesta noite, neste momento, nesse exato momento, a igreja dele. A igreja dele e aqueles que não o conhecem também. Nós sabemos que o mundo que nós vivemos, ele está em crise. Cada dia que passa, o pecado fumega, o pecado exala o seu mau cheiro, a sua podridão e a sua imundície, ele exala. Irmãos, a Bíblia diz, porque em 8 de Romanos 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com as dores de parto até agora. Olhamos ao redor e nós vamos ver a crise. Nós vamos ver reino contra reino, nação contra nação, pai contra os filhos contra os pais, até dentro da igreja, irmãos contra irmãos. Nós vamos ver ministério contra ministérios, gente lutando para trazer gente para a igreja, e essa mesma gente que trouxe, colocando para fora. Hoje nós vemos uma crise moral, o que antes era chamado de pecado, agora, infelizmente, é celebrado com liberdade. Infelizmente, hoje tem pessoas, não, faz. Isso é muito antigo, isso é de gente quadrada, é do tempo antigo. Não tem problema, faça. E não é verdade, queridos. E infelizmente os valores agora foram invertidos. E o certo se tornou errado. E o que antes era errado, agora infelizmente se tornou certo. Infelizmente, o homem parece que mudou de lado. A família, que é a instituição criada por Deus, infelizmente, ela está sob ataque constantemente. Gente, irmãos, que deveria assegurar os direitos de uma família, ela está invadindo os direitos da família. Ela está cancelando a família. E o detalhe mais chocante, que tem crente participando disso. Que tem crente se aliando com isso, irmãos. Esqueceu que a igreja de amanhã é a minha família, é a sua família. O primeiro ministério acontece em casa, os filhos, com a família original. Infelizmente, irmãos, nós vemos hoje, infelizmente isso, louvado seja Deus, há uma crise religiosa. Há uma crise religiosa, doutrinas que são misturadas, verdades que são relativadas, irmãos, e muitas têm aparência de piedade, mas estão negando o poder de Deus. Igrejas cheias de pessoas, mas vazias de compromisso com a verdade da palavra. Infelizmente, o homem que está aqui em cima, ele quer ver o seu olho cheio de lágrima. Ele quer ver a sua boca glorificando. Ele quer ver você chorando. Ele sente prazer quando alguém levanta as mãos, mas não só as mãos, mas junto da mão, um envelope. Um envelope. Ele esqueceu que nós precisamos dar de graça o que recebemos de graça. Ele esqueceu que Jesus, o evangelho pregado por Jesus é renúncia, não é receber em troca. Infelizmente, essa crise religiosa tem trazido a política para dentro da igreja. Essa crise religiosa tem feito os homens que ocupam esses lugares ter ganância pelo dinheiro, pelo salário. E tem trazido o mundo para dentro da igreja. Infelizmente, nós vivemos isso, irmãos queridos. Nós vemos uma corrupção generalizada na política social. Infelizmente, conflitos entre nações, desigualdades gritantes, violência nas ruas, o tecido social parece se desfazer diante dos nossos olhos. Nós vemos pessoas que estão corrompendo, melhor dizendo, torcendo as escrituras. E a ideia é se pregar Jesus Cristo, a ideia que se falar do pecado, a ideia de que se eu contar o que realmente está escrito aqui, elas vão se rebelar. Elas vão embora, e elas indo embora, não terá mais dinheiro no caixa, não terá mais prédios luxuosos, não terá mais a comida na minha mesa. Se eu falar a verdade que está escrito aqui, vão me chamar de mentiroso, de hipócrita, de falso profeta, de falso pregador, de falso mensageiro.
de falso discípulo do Senhor, então eu preciso reter a verdade e pregar a mentira. Irmãos, isso é um absurdo. Aonde um homem diz que a graça não provém de Deus, mas está numa igreja, e a ideia é: eu encho a minha e esvazio a outra, eu encho a minha e tiro o outro de outro. Não, aqui a verdadeira, irmãos, a igreja, infelizmente, a igreja falsa prega isso. Nós precisamos ter a verdade no coração, que não é minha. A verdade não vem de um pregador, a verdade vem das Escrituras Sagradas. A verdade vem do Senhor, do trono da graça. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Então a própria terra geme. Terremotos em lugares inesperados, furacões cada vez mais intensos, tsunamis que são devastadores, mudanças climáticas que afetam milhões, e a criação inteira parece estar em convulsão, como uma mulher em dores de parto. Paulo disse que isso aconteceria. O Senhor Jesus também avisou. E essas são as dores de parto, sinais que algo novo está para nascer, que algo está chegando. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos que aqui está. Você tem percebido isso? Ou você perde tempo muito com a sua vida? Ou você é daqueles que vai à igreja para reparar o terno do outro, ou para mostrar aquilo que você tem? Será que eu estou aqui hoje somente preocupado se os irmãos vão me ajudar a manter o ministério? Se eu tenho aqui 500 pessoas da live, cada um dando R$1, vai dar 500. Será que eu estou preocupado com isso, irmãos? Só nisso? Não, se os irmãos não ofertar, se os irmãos não semear, se os irmãos não me ajudar, então eu vou... Não, irmãos. Não é assim, irmãos. Sim, Paulo disse: comunicai as vossas necessidades aos santos. Mas, irmãos, se não ajudar, eu preciso pregar a palavra de qualquer maneira. De qualquer maneira. A palavra de Deus não é barganha, não é troca e troco. A palavra de Deus, ela é livre. E como ela é livre, ela também vai alcançar corações de uma maneira ou outra. De qualquer situação, a palavra de Deus, em qualquer momento, ela será pregada. Não há barreiras. A palavra não tem barreiras para a palavra de Deus. A época que a igreja mais cresceu, na antiga, irmãos, na igreja primitiva, a época que a igreja mais cresceu foi justamente no momento de perseguições. Justamente a igreja mais avançou, ainda mais nos momentos de dificuldade. Então, irmãos, não há barreiras para que nós estivermos aqui pregando a palavra de Deus. Não há barreiras. A raiz do problema, onde está? Maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3,17. Nós vemos, irmãos, que justamente isso aconteceu. Quando aconteceu? Quando Adão pecou no Éden, as consequências foram cósmicas, irmãos. Quando Adão caiu, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. A criação inteira, ela foi afetada pela queda do homem, a morte agora entrou no mundo, a natureza foi corrompida, os relacionamentos foram quebrados, e tudo que nós vemos hoje, as guerras, as doenças, os desastres, a maldade, são consequências do pecado. Resultado da queda do homem. Resultado. Mas que eu vejo hoje a porta da igreja se abrindo, e gente correndo para tomar seus lugares. Para fazer o quê? Preocupado com a salvação? Não. Não estou generalizando. Entenda bem, eu sei que tem muitas igrejas que de fato são cristãs, que de fato pregam o evangelho genuíno, que de fato estão preocupados com a salvação do povo, que de fato têm compromisso com a palavra verdadeira. Mas tem muitas também abrindo as portas e um povo correndo para ocupar os melhores lugares. Para quê? Seu CPF, seu RG, Deus vai te dar um carro. Olha, eis que vejo, esta semana vai acontecer isso. Olha, eis que vejo e eu estou rasgando aquele papel. Olha, eu estou bloqueando esta pessoa. Olha, eu estou pegando fulano que te fez mal. Olha, eu vou exaltar, eu vou te dar uma caneta de ouro, uma divisa no peito. Eu vejo você sentado como um rei. E a igreja cheia e gente chorando. E, irmãos, há uns tempos atrás Deus me dava uma visão. E eu quero contar para os irmãos. Eu recebi uma notícia que entristeceu o meu coração. Um resultado, irmãos, de uma, como eu posso dizer, de uma audiência aqui, público, gente assistindo. E, irmãos, eu coloquei aquilo no meu coração. Fiquei triste de saber que nós estávamos passando um processo, irmãos, e eu, ministerialmente dizendo, passando, e eu fiquei triste com os resultados, irmãos, e fiquei com medo, muito medo.
E eu, irmãos, fui buscar exemplo em uma plataforma, que eu não vou dizer o nome, como eu poderia fazer com cenário, como eu poderia fazer com som, como eu poderia fazer até na abordagem com as pessoas para que a palavra de Deus alcançasse mais vida e que eu pudesse continuar na plataforma. Aqui na igreja, aqui, congregando aqui. Irmãos, e naquela noite o Senhor me deu uma visão. E foi uma visão que eu tive. Uma visão. Eu tive uma visão assim, que eu estava num restaurante. Já contei para minha esposa, lembra, amor, disso? E eu estava sentado num tambor daquele de ferro, de latão, de 200 litros, com as pernas assim. E com uma mão assim. E o restaurante estava cheio. E muita gente assentada naqueles cadeirão assim, naqueles bancos gigantes, uma mesa de madeira bem gigante, uma tábua de madeira sem cor, a tábua escura assim, sabe? Marrom, cinza, sei, tudo encardida de gordura, sujeira. E o garçom, irmãos, vinha, uma espécie de uma roupa branca, mas de açougueiro, toda cheia de gordura, de sangue, de resto de carne. E ele vinha com a bandeja, olhe para cá um pouquinho, ele vinha com a bandeja e despejava assim, ó. Ele não colocava, ele fazia assim, jogava a comida. Ele lançava na mesa. E as pessoas enfiavam o rosto na comida e comiam, irmão, com aquele desespero. Um animal selvagem, com fome, como um leão despedaça. E olhavam assim para o garçom, esticava as mãos, não falavam nada e fazia assim. E aquilo escorria no rosto, escorria na barriga, escorria todo o corpo. E eles faziam assim com o rosto, com a mão, e limpava, e catava a comida do outro, e levantava. Irmãos, eu fiquei olhando aquilo. E aquela fila de garçom, e nada parava. Nada, irmãos. Matava aquela fome, ninguém saía do restaurante. Irmãos, ninguém se movimentava para ir embora. Parece que era uma fome insaciável de carne. Só servia carne. Irmãos, e confesso para os irmãos que aquele sonho inteiro, aquela visão, me perdoe, eu vi que era uma visão de Deus, porque eu estava buscando um sinal do Senhor o que fazer. Uma visão. A visão inteira deu nisso. Só isso. Irmãos, e quando eu levantei, quando eu me acordei pela manhã, eu dobrei o meu joelho no chão. Falei, Senhor, eu entendi o recado. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Tem muita gente se fartando da carne, mas estão vazias do Espírito. Louvado seja Deus. Tem muita gente se fartando com coisas da terra e não busca as coisas do céu. Eu entendi, irmãos. E aquele garçom lutando para servir e não dava conta. Quanto mais carne ele trazia, mais o povo comia. E eu em cima daquele latão, eu estava entendendo. O Senhor estava me levando a ver a situação do povo. Eu já tinha um compromisso com o Senhor de pregar somente a verdade, as Escrituras. Louvado seja Deus. Irmãos, agora no próximo dia 2 de fevereiro vai completar 4 anos que eu estou no ministério evangelístico da profecia, da palavra, apontando para Cristo, para sua morte, ressurreição. Louvado seja Deus e a sua vinda. Eu decidi então, irmãos, confirmado mais uma vez, Senhor, não importa se tiver 1, se tiver 10, se tiver 1 milhão, vou pregar somente sua palavra. Louvado seja Deus. Eu não vou poder dar nem o que a minha carne quer, nem eu o que eu quero. Não, a minha carne dizendo de mim. Não, a minha carne tem que ser sufocada com seus prazeres. A sua carne tem que ser sufocada com seus prazeres. O que alimenta a alma não é carne, o que alimenta a alma é espírito. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus, é o pão da vida. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Não posso, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Se eu fizer isso, irmãos, aqui está escrito, eu estou negando o Senhor e serei cobrado. Louvado seja Deus. Tem muita gente assim, irmãos, tem muita gente assim. E pasme, infelizmente, a quem está aqui em cima, ao olhar para as dificuldades da vida, traz para aqui dentro. Traz aqui dentro. Tem problema no casamento lá fora?
Aí olha para os irmãos sentadinhos aqui dentro, santos de Deus, e começa, você tem problema no seu casamento? Eis que vou fazer isso, eis que vou fazer aquilo. Tá, o seu problema no casamento resolve. A pergunta é, e a sua alma, como fica? Como fica? Será que nós estamos sendo preparados para ver Jesus retornar? Será que nós estamos sendo preparados para ver a face de Deus como ela é? Louvado seja Deus. Irmão, irmã, se você está em algum lugar que aonde você congrega, as palavras que você ouve não trata da tua alma, saia disso, irmãos, no amor de Jesus. Para de viver na mentira e passe a viver a verdade. Louvado seja Deus. Oh, irmãos, que palavra gloriosa. Louvado seja Deus. Se você está indo a um lugar que só fala sobre sua vida, vira esta página em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Viver uma mentira, vive uma mentira que sai daqui e você aí embaixo aceita a mentira. Você que assiste, aceita as mentiras. Continua na mentira, é mentira daqui, é mentira de lá, é só sobre sua vida, nada muda, não tem reestruturação de dentro para fora, não tem transformação, não tem arrependimento genuíno, não tem nada, irmão, não tem evangelho, é a bandeja de carne. Esses dias o Senhor me dava uma palavra aqui, eu não me engano, estávamos falando sobre Jesus, Isaías 53, irmão, Isaías 53, olha só, irmão, o que fala em Isaías? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi estendido o braço do Senhor? Está dizendo Jesus. E Ele morreu, e por causa dos meus pecados, tomou para si a minha enfermidade, e as nossas feridas foram saradas. Irmão, sabe que o camarada teve a capacidade de escrever nos comentários? Sabe o que ele escreveu? Carne pura. Carne pura. Sabe por que ele escreveu isso? Porque não conhece Jesus. Para esses, estar no Espírito é falar da vida dele. Para esse, ser cheio do Espírito, está dizendo, eu vou fazer uma obra na tua vida, eu vou virar seu cativeiro, eu vou mudar teu casamento, eu vou abrir uma porta de trabalho, eu vou exaltar o seu nome, eu vou exaltar a você. Aí para ele isso é Espírito. Irmão do céu, pare com isso, fuja dessa mentira, fuja disso, irmão. É um homem se vestindo de Deus. Oh, irmãos, por favor, nós estamos aqui com a palavra de Deus revelada a João. A João, irmãos, a palavra de Deus já está revelada, a Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus, irmão. Deus me revelou uma palavra, não, já revelou a João, eu só estou aqui interpretando aquilo que o Espírito Santo disse a João, lá em Pátimos. Louvado seja Deus, irmãos, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. É isso, irmãos, carne pura, a carne pura, ou seja, não falou o que ele quis ouvir. Falar de Jesus para ele é carne pura, falar de Jesus para ela é carne pura. Oh, irmãos, falar de Jesus é espírito, louvado seja Deus. Falar de Jesus é vida, falar de Jesus é transformação, falar de Jesus é regeneração, falar de Jesus é justificação pela fé, falar de Jesus é salvação, falar de Jesus é arrependimento de pecado, falar de Jesus é da graça, louvado seja Deus, graça maravilhosa, Jesus na cruz, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. O profeta Ezequiel anunciou, vem o fim vem, sobre os 4 cantos da terra, há um juízo se aproximando, Deus é justo, não deixará o pecado impune para sempre, louvado seja Deus. Mas essa não é toda a história. Se Deus apenas quisesse julgar, já teria feito. Todos nós, Ele é justo, Ele é juiz, Ele é justo juiz, Ele é soberano. A sua vontade está acima da minha e da sua. Mas o fato ainda é que estamos aqui, a prova da sua própria paciência. Ele é tão paciencioso que poderia nos destruir, que poderia me abandonar no dia de ontem, poderia me abandonar no dia de hoje, mas me permitiu estar aqui esta noite. Louvado seja Deus. Ele é tão justo, sendo justo, Ele é paciencioso. Ele poderia virar as costas para você ontem, poderia virar as costas para você hoje, poderia te deixar sozinha, mas Ele te trouxe aqui esta noite, e isso é a prova da paciência que Deus tem por mim e por você. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Poderia ter virado as costas para nós, poderia ter deixado nós abandonados, mas Ele nos convidou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o problema é o pecado. O problema, a raiz dos nossos males, a consequência é a morte.
O problema é o pecado e a consequência é a morte espiritual. Mas Deus providenciou a solução. Versículo 16, lá 3 de João, a solução está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, louvado seja Deus. Gálatas, Paulo vai dizer assim, em 3:13, vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, tomou para si a nosso pecado, bendito, e agora se tornou maldição. Louvado seja Deus. Diante do pecado e da maldição, Deus poderia ter executado juízo, mas ele escolheu outro caminho. Ele provou o seu amor, enviando o seu próprio filho. É necessário que nós compreendamos isso. É necessário que nós colocamos isso no coração. O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa salvação. Louvado seja Deus. O nome de Jesus do hebraico Yeshua significa Jesus vem, significa Jesus, significa salvação. Yeshua, salvação. Ele veio para salvar. E salvar do quê? Do juízo, da condenação eterna, salvar da maldição que, irmãos, pesa sobre toda a humanidade. Louvado seja Deus. Se você aceita Yeshua, que é o mesmo que Jesus sobre sua vida, este é o momento. Louvado seja Deus. Se você está ouvindo esta mensagem e ela está fazendo arder o seu coração, quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, amigos que aqui estão, irmão, irmã em Cristo Jesus, é o Espírito Santo te chamando ao arrependimento. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Só uma bênção pode quebrar uma maldição. E o Senhor Jesus é a bênção de Deus enviada ao mundo. Ele tomou sobre si a maldição que era nossa, morreu a morte que merecíamos, carregou os pecados. E então, louvado seja Deus, na cruz, Deus resolveu o problema do pecado, não ignorando, mas fazendo com que eles fossem pagos por Jesus. A justiça foi satisfatória, a misericórdia foi derramada. Agora todo aquele que crê no Senhor Jesus pode ser perdoado, justificado e também liberto da condenação. Louvado seja Deus. E isso coloca o homem diante de uma escolha: a bênção e do outro lado a maldição. É você quem escolhe. É nós que escolhemos. A misericórdia de Deus está sendo derramada agora, neste momento, porque a misericórdia sempre precede o juízo. Ainda não julgou, vai julgar. E virá o justo juiz, aquele que julgará todos, e que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esse é o momento. Não estou aqui para te pôr medo, mas estou aqui enviado como um profeta, anunciando a volta de Jesus. Ele está voltando. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. É hora de nós nos arrependermos. Oh, aleluia. Você já fez sua escolha? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Você já fez sua escolha? Não basta saber que Jesus morreu. Não basta. Jesus morreu, irmão. Eu já sou crente, fui batizada. E daí? Não, você não está entendendo. Eu sou músico. E daí? Não, o irmão não entendeu ainda. Eu limpo a casa do Senhor. E daí? Não, eu fui batizada nas santas águas do batismo. Primeiro que não tem água santa. Santa é só o Senhor. A água não lava pecado, se você não sabe. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que lava os nossos pecados. É necessário que você entenda isso. Não é acreditar em Jesus. Não é, irmão, falar de Jesus. É falar como Jesus. É viver como Jesus viveu. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Você tem feito isso? Você tem praticado assim? Não é falar de Jesus, é falar como Jesus falou. Não é dizer de Jesus, é falar como Jesus disse. Louvado seja Deus. Andar como Ele andou, viver como Ele viveu, sentir como Ele sentiu. Irmãos, atravessar esta vida como Ele atravessou. Louvado seja Deus. Não basta ter o nome de crente.
Não basta só ter uma Bíblia nas mãos, não basta só ter um paletó e uma gravata, não basta cobrir a cabeça com um pano branco, não basta subir aqui e louvar diante da igreja. É preciso adorar de toda a alma e de todo o coração. É preciso entregar a sua vida a Ele e entender que esta água nunca foi santa. A verdadeira água é o Espírito de Deus sobre sua vida, mas é necessário nascer de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o Messias, o Yeshua, o Jesus, o nosso Salvador, o pão da vida, aquele que morreu a minha morte, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que verteu o seu sangue na cruz, para que eu estivesse aqui esta noite falando dele, para que você estivesse aqui ouvindo da sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. A água nunca foi santa, ela não tem poder de perdoar pecado, mas o sangue de Jesus vertido na cruz é que lavou os meus e os seus e os nossos pecados. É necessário reconhecer isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se essas palavras você não concorda, talvez o seu coração está aí até com um pouquinho de raiva do que está ouvindo. Você com vontade de escrever aí para retrucar contra isso que estou pregando aqui. É bíblico, está dentro da Bíblia, é palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se isso faz arder o teu coração e você está do outro lado com repulsa do que está ouvindo, é porque você está rejeitando a graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. É necessário orar: Senhor, me dê entendimento pela tua graça. Abra o meu coração, a minha mente, e é que a tua graça venha me envolver. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem é a defesa do evangelho genuíno da graça. Não são minha ideia, não é minha teologia, é palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. A mensagem precisa nos confrontar. Nos, no plural, eu e você. A palavra precisa me confrontar. Louvado seja Deus. Senão não é palavra de Deus, são palavras de homens que alisa o ego, que confirma o que o seu pai disse a você, e você vai repetindo e nunca vai para as escrituras. Uma mentira contada há anos até que encontra a verdade. Talvez seja esse o seu caso esta noite. Você encontrou a verdade, não minha, não uma placa, não é onde eu congrego. A verdade está aqui, palavra de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vem, louvado seja Deus, Ele está vindo. Bendito seja o Senhor. Você tem certeza da sua salvação? Não, irmão, eu estou lutando pela vida eterna. Está errado. Biblicamente está errado. Aquele que nele crê tem vida eterna. É presente. Não está escrito aquele que nele crê terá vida eterna. Tem vida eterna, presente. Mas o que é vida eterna, você sabe? É morar com o Senhor e descansar numa rede. Não, a vida eterna, a Bíblia diz que é Cristo. É nele que está a vida eterna. A vida eterna porque Ele, Cristo. Por que Ele é vida eterna? Porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Porque Ele é a maior promessa de Deus ao homem caído, miserável, pecador. Ele é a graça de Deus, louvado seja Deus. Ele é o Filho de Deus, nele está a vida eterna. Louvado seja Deus, toda a paciência. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o amor que você tem. Ele é o amor que você não tem. Ele é o amor que eu não tenho. Louvado seja Deus. Ele é a essência, Ele é o verdadeiro amor. Louvado seja Deus. Ele é a perfeição que não temos. Toda a santidade, a perfeição está nele. Ele é o alfa, o ômega, princípio e o fim. Aleluia, louvado seja Deus. E é necessário que você reconheça isso. Bendito seja Deus. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se Jesus vier hoje, você vai diretamente com Ele? Ou acredita nessa história, no sono da alma? Não, a Bíblia não diz isso. Eu respeito se você pensa diferente, mas a Bíblia não diz isso. E o pó volta à terra, e o Espírito volta a Deus que o deu, num abrir e piscar de olhos. Você tem certeza da sua salvação? Ou está como Nicodemos? Como posso nascer de novo, já sendo velho? Eu desci numa água, batismo, eu pedi uma confirmação, os hinos confirmaram. E o seu coração? Você conhece Jesus de fato? Você reconhece que você precisa dele e que não é sua obra que vai te salvar? Você sabe o que ele fez por você na cruz do Calvário?
Você sabe que Jesus estava incrustado, a obra da cruz, a cruz estava incrustada no coração do Pai antes das estrelas existirem? Você sabe disso? Ah, não sei. Então esse é o momento de você reconhecer. Esse é o momento de você aceitar o convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não promete felicidade para ninguém. Jesus não prometeu casa, carro, terreno, mulher, homem, marido, família, filhos, dinheiro, salário, roupa, calçado, viagem para ninguém. Ele prometeu vida eterna, louvado seja Deus, e disse que voltaria para nos buscar, louvado seja o Senhor, e disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E ele foi, e está preparando lugar para você. Lá tem lugar. Seu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Somos peregrinos, estrangeiros. Nossa pátria não é aqui. E Ele está vindo, está voltando. É hora de você aceitar o convite da salvação. Vem, louvado seja Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.